Alô, bom dia para você. Boa segunda-feira. Estamos aí a 9 de fevereiro de 2026. São 7h56 da manhã. Eu estou gravando esse vídeo, estou fazendo uma tentativa aqui em meio às questões aqui de conexões, etc., dos travamentos. Estou fazendo mais uma tentativa para ver se a gente consegue deixar aqui redondinho, deixar tudo certinho para você poder sempre estar aqui acompanhando com a gente, para você estar sempre podendo ter a melhor qualidade possível. Estamos fazendo cada vez mais testes, estou mudando aqui o programa, estou mudando aqui as formas de fazer. Estou tentando fazer uma tentativa de fazer uma gravação com outro software para ver se fica bom aqui para vocês, para ver se a gente consegue deixar da melhor forma possível esse formatinho aqui para vocês conseguirem terem a melhor qualidade possível, certo? Então, eu sigo aqui com vocês nessa nossa toada de todos os dias. Vamos ajustando aqui diferente do que a gente estava fazendo, mas não menos importante. Aí, como eu já não tenho nem aqui o software aqui do lado com a pauta que normalmente eu faço, eu coloquei aqui, fiz a minha famosa listinha de papel mesmo, com a pauta aqui de sempre, para a gente poder trocar uma ideia. Bom, do vídeo de ontem e desse sábado que a gente repercutiu a vitória do São Paulo sobre o Primavera, que nos colocou no G8 do Paulista e corríamos risco de sair desse G8. Na verdade, o São Paulo não teve interrupções. O São Paulo segue no seu, o São Paulo segue no seu G8. Não teve nenhuma oscilação na tabela porque o Mirassol perdeu e isso acabou ajudando o São Paulo a manter a oitava posição. Olha o Mirassol, hein? É aquilo que a gente falava: subir, fazer surpresa num ano, fazer o primeiro ano bonito. Mas quando você tem uma sequência de campeonatos, pressão, os times já te conhecem, você já é um time previsível, todo mundo tem mais recursos, estuda melhor você e sabe mais sobre o que está enfrentando, a coisa já muda de figura e vocês estão vendo aí. Eles estão sofrendo no Campeonato Paulista, eles no Campeonato Brasileiro têm 4 pontos, que é onde eles também estão dando prioridade, mas é difícil manter a regularidade em vários torneios. Esse que é o grande ponto. Então, quando você fala sobre manter regularidade em vários torneios simultaneamente, é onde reside o grande problema, é onde a gente tem as maiores dificuldades com relação a tudo que se enfrenta no dia a dia. E o Mirassol está aí correndo fortíssimo risco de ficar fora do Paulista. Não que isso seja tão importante, eu tenho certeza que se você perguntar para os gestores do Mirassol qual é a prioridade que eles têm, eles vão dizer: a minha prioridade é o Campeonato Brasileiro, manutenção na Série A, e a prioridade é tentar fazer uma boa Libertadores, que é onde eles também vão conseguir uma boa grana. Então, isso sem dúvida nenhuma. A questão é: será que realmente eles vão conseguir ter time e ter estabilidade, estrutura, dentro de todo o contexto de pressão diferente, logística, viagens, cobrança, todo mundo acompanhando, você já tem agora uma responsabilidade em cima do seu time e desempenho, vão manter o ritmo ou não? Até porque, por exemplo, o Danielzinho e o Lucas Ramon já estão com a gente, eles já perderam outros jogadores. Gente, não é fácil. Às vezes o time da liga, da encaixe, você troca uma ou duas peças, o time já não encaixa mais. Ah, mas os jogadores que compraram, que repuseram, são bons. Nem sempre é tão simples assim e tá aí a prova. Eu já tinha conversado sobre isso antes. É como a gente falou, se pegasse os 11 jogadores do Mirassol, 15 jogadores do Mirassol e colocassem para jogar com a camisa do São Paulo em 2025, a gente acha que a gente ia ter o G4 no ano passado? Dificilmente. Uma coisa é o peso de camisa, peso de responsabilidade, holofote, nível de competitividade, cobrança externa, mídia, imprensa, pressão, é, responsabilidade do desempenho final que você tem que acabar tendo. São coisas completamente distintas, diferentes e que já começam a ter um peso grande. O Guanais já está sentindo na pele, você já percebe até nas entrevistas como o cara já se sente mais pressionado. Ainda assim, o Mirassol sendo o time que menos leva público no estádio e que com certeza é o time que tem a menor pressão de todos os que estão na Série A, sem dúvida nenhuma, porque é o time que tem menor expressão, menor torcida, independentemente de ter chegado no G4 no ano passado.
Então tá aí o nosso glorioso Paulista, que tem como líder o Novo Horizontino e o Palmeiras na vice-liderança, que ganhou do Corinthians. E vamos pontuar aqui algumas coisas para falar sobre isso. Não é live dos outros, mas a gente também não pode ser alienado. Primeiro, porque o Flávio Lopes copiou o Luciano, e deu o chute na bandeira, copiando a mesma coisa. Isso só mostra, o Abel Ferreira antes do jogo tinha citado São Paulo. Isso só denota, como eu sempre falo para vocês, só mostra como a gente já sabe como o Palmeiras tem o sonho de ser o São Paulo. A gente já sabe disso, você já conhece, a gente já abordou isso aqui dezenas de vezes. É impressionante como sempre, sempre, sempre os caras querem ser o São Paulo. Então, eles foram lá, o Flávio Lopes chutou a bandeirinha, deu a confusão. Os caras foram lá e mexeram na marca do pênalti, o Depay escorregou. Bicho, é um negócio inacreditável, tá? Parecia clássico assim, de várzea, de tão ridículo que é. Agora, são dois clubes que normalmente são ajudados pela Federação Paulista, são dois clubes que têm conivência sempre. E no final das contas, o Corinthians agora se vê numa situação complicada, né? Eles estavam vivendo um oba-oba aí, e agora se vê numa situação complicada porque eles vão enfrentar o São Bernardo, que também luta por vaga. Não que o São Bernardo seja grandes coisas, mas a gente sabe que um jogo pode acontecer de tudo. O Corinthians, se perder, corre o risco de ficar fora. O São Paulo pega a Ponte Preta fora de casa. Eu, particularmente, já falei para vocês, na minha opinião, eu não tô nem aí, tá? se tivesse que se tivesse que mostrar ou tivesse que escolher uma preferência, eu já estou falando isso desde antes do campeonato começar, na verdade, desde que acabou o Campeonato Brasileiro do ano passado, que eu de fato estou cagando para o Campeonato Paulista. A minha preocupação é somente o Campeonato Brasileiro, e nós vamos falar do jogo contra o Grêmio um pouquinho aqui. Mas isso mostra como foi mal feito esse campeonato, que é uma coisa que eu vinha falando. Ah, mas é porque o São Paulo tá mal. Não, não é porque o São Paulo tá mal. O São Paulo tem 10 pontos, já não corre mais risco de rebaixamento. Como disse o nosso glorioso Ari Macis, incaível, né? Então, estamos aí, continuamos incaíveis. E o São Paulo tá aí na busca, tá aí dentro do G8, vai jogar contra a Ponte Preta já rebaixada. É um jogo que o São Paulo vai pegar um time fraquíssimo e que uma vitória simples já garante o São Paulo na zona de classificação. O São Paulo pode pegar até G4. Então, assim, é meio bizarro, mas é assim que o Campeonato Paulista é. Times que estão dentro da classificação, inclusive acima do São Paulo, podem sair. Então, a última rodada do Paulistão promete. É um formato merda, que eu não sei se vão continuar no ano que vem. É um cenário ridículo esse do Campeonato Paulista. Eu acho que o fato de você fazer os grandes terem que se enfrentar obrigatoriamente, ele ele tira um pouco a beleza do que seria os confrontos na fase mais decisiva. Se os times maiores pegassem os times menores e classificassem, sabe? Eu acho que os times menores, eles têm mais tempo de se preparar, então eles que lutem, eles que busquem, e aí os times grandes se enfrentam na fase decisiva. E aí você alimenta mais expectativa, você tem lá jogo de clássico, você tem mais enfrentamento. Os jogos que o São Paulo fez, por exemplo, contra Palmeiras, Corinthians e Santos, foram jogos, sim, foram jogos de merda. Essa que é a grande verdade. São Paulo enfrentou o Mirassol na primeira rodada do campeonato depois de ter 8 dias de treinamento. Então, não teve nada de atrativo nesse jogo, de fato. Então, não é porque o São Paulo estava mal que eu estava criticando. Eu já faço críticas desde antes, como vocês sabem, e vou continuar criticando, mesmo que o São Paulo classifique no G4, mesmo que o São Paulo pegue a Portuguesa, que o São Paulo pode acabar pegando, que o São Paulo pegue o Novo Horizontino. Vou continuar reclamando desse formato lixo do Campeonato Paulista. Por quê? Porque ele atrapalha os times paulistas a disputarem o Campeonato Brasileiro. Ah, mas daí desvaloriza o desvaloriza o Campeonato Paulista. Desvaloriza nada. Desvaloriza nada. O Campeonato Paulista ele vai continuar sendo atrativo como ele sempre foi. A questão principal do Campeonato Paulista são as fases finais. Ninguém está interessado em ver Capivariano e Novo Horizontino fazer essas coisas, a não ser scout. Ninguém está mais interessado. Os caras estão mais interessados em ver os grandes times. E aí você pega lá, por exemplo, o Red Bull e o Palmeiras. Eles estão lá entre os primeiros times do Campeonato Brasileiro.
O São Paulo tem 4 pontos, o Mirassol tem 4 pontos. A gente está lá, os times paulistas, eles estão bem posicionados no Campeonato Brasileiro e pode ter certeza que estariam melhor posicionados se eles tivessem campeonatos tão fracos como, por exemplo, o Campeonato Mineiro, o Campeonato Gaúcho, que são campeonatos fraquíssimos. E aí você tem uma vantagem para esses clubes. Olha aí o Flamengo, que foi punido, por exemplo, por conta de ter tido sucesso. O Botafogo já tinha sido punido em 2023, no início de 2024, porque os times que têm sucesso no Brasil são punidos. É o cenário que você tem. Quanto mais sucesso o time tem, por exemplo, você chega na fase final da Libertadores, na Copa do Brasil e tem Campeonato Brasileiro, você é punido, porque você tem que abdicar de um campeonato, você tem que abrir mão de um campeonato, de um torneio, porque você não vai dar conta de conseguir disputar todos em igualdade de condições e com a mesma força que você teria se você tivesse disputando um campeonato com uma janela mais espaçada, com um torneio mais espaçado. Então, isso deveria ser melhor pensado. Ah, o Campeonato Brasileiro já foi pensado, o Samir Chaud está mexendo, ele está tentando corrigir as coisas, está tentando mudar. Cara, a única coisa que ele mexeu efetivamente, e você fala assim, ah, mas o Campeonato Brasileiro foi alongado. Tudo bem, isso é uma boa coisa. Mas a concomitância com os estaduais foi horrível, principalmente para quem disputa o Campeonato Paulista. É, Você pega a questão do impedimento semiautomático. A gente está indo para a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, essa merda não foi implementada ainda. Ah, mas é difícil, demora. Foda-se. Os caras têm dinheiro, os caras têm tempo para pensar nisso. A gente não tem. Os caras agora estão pensando na diminuição de rebaixamento. Sim, estão pensando na diminuição do rebaixamento porque quem está na Série A hoje está desesperado. Hoje você não tem grandes times na Série B. Você não tem os principais times do Brasil. Desculpa os outros times, mas os principais times do Brasil hoje estão na Série A. Então, você não. Tá bom, você pode questionar o Remo. Você pode questionar o fato do Fortaleza estar na Série B, você pode questionar uma série de coisas, mas o Ceará, que também são times tradicionais, mas eu estou falando dali do G13, vai, dos clubes brasileiros, os principais clubes brasileiros estão na Série A do campeonato hoje. Então, você tem o Goiás, que é muito tradicional, que também não está, mas tirando a questão tradição, você tem que pegar a questão grandeza. E a grandeza dos outros times que estão na Série A, ele já movimenta. Então, o que veio depois para a CBF, tanto faz como tanto fez, que é o que eles estão tentando fazer com relação ao rebaixamento. Para o São Paulo, que nunca caiu, sim, é óbvio que eu vou dizer para vocês que todo ano a primeira preocupação que o São Paulino tem, principalmente por a gente não estar com dinheiro e a gente estar numa situação mais complicada, é com relação ao rebaixamento. Todo mundo sabe. Tanto que a gente fala disso, foi polêmica no começo do ano com o Crespo, 45 pontos. Então, assim, se você tem menos times ainda que caem, se você só tem três, isso dificulta e piora mais ainda a situação para uma possível queda, uma eventual queda num ano terrível. Então, esse é o cenário que nós temos e é isso que a CBF está mais preocupada hoje. Então, toda semana tem polêmica de VAR, toda semana tem polêmica de arbitragem. Nós tivemos agora contra o Santos, no jogo do Daronco, a não expulsão do Adonis Frias, a não expulsão do Zé Rafael. E eu vou te falar uma coisa para vocês. E isso era uma coisa que a gente já falava, era na gestão Casares, agora continuando na fala do Maciço. O São Paulo continua sendo um time bovino, continua sendo um time que, ao invés de adotar medidas, mesmo que não sejam radicais, o São Paulo prefere o silêncio. E isso continua sendo negativo para nós. E quando a gente grita errado, a gente age mal. Então, aqui é o que você sugere. Já falei outras vezes e não tem problema de repetir aqui. Fomos prejudicados pelo Daron. Bota lá no telão do Morumbi todos os lances antes dos jogos, nas redes sociais do clube, todos os jogos em que o São Paulo foi prejudicado por conta de uma arbitragem ruim. Coloca lá, vai ter lá o Canansan, coloca todos os lances dele, recapitula uma semana antes, 3 dias antes do jogo, agora é de 3 dias do jogo, 48 horas antes do jogo. Você coloca os lances nas redes sociais repetidamente no telão do estádio. O torcedor vai ficar vendo aquilo lá, ó, se repetindo continuamente para ver. Ah, você está condicionando o torcedor? Não, eu estou fazendo com que as pessoas não esqueçam do que elas fizeram. Aquele passivo, aquele legado negativo, eles não podem ser esquecidos. O cara não pode entrar em campo achando que ele está zerado. Ele não está zerado. O Ramon Abate-Abel está voltando aos campos, pode ir para a Copa do Mundo e está zerado? Zerado onde? O que o cara fez vai passar batido, vai passar despercebido, vai ser esquecido? Por mim não vai ser.
Então a gente publica, por exemplo, no blog do São Paulo matérias em que a gente lembra das polêmicas. Todo mundo fala, ah, mas todo jogo, todo árbitro tem polêmica. A culpa é minha? A culpa não é minha. Eu só vou lembrar quais são as polêmicas e o histórico de cada árbitro com a gente. Isso não quer dizer que o árbitro, por ter polêmica com a gente, vai fazer arbitragem ruim. O Wilton Pereira Sampaio, no jogo do Flamengo, fez uma boa arbitragem. Não se deixou abater com a pressão do Flamengo. Ele fez uma boa arbitragem, mas é um árbitro que prejudica o São Paulo? Prejudica. Eu vou fingir que não prejudica? Mas eu vou dizer que ele fez uma arbitragem ruim? Não, ele fez uma arbitragem boa. A arbitragem ridícula fez o Daronco contra o Santos, que a gente teve uma arbitragem de merda, em que o Daronco com certeza influenciou no resultado. Se o Adonis Feliz tivesse sido expulso no final do primeiro tempo, eu não tenho dúvida que o São Paulo tinha ganho aquele jogo. O Zé Rafael na expulsão no final do jogo não teria impactado tanto no resultado, porque estava muito no final do jogo. Mas podia, por exemplo, ter influenciado também. Você chega no final do jogo, você pode dar um gás, você pode dar um calor, abate o Santos. A gente não sabe, o Santos pressionou o São Paulo até o fim de jogo. O Santos, no fim daquele jogo, na Vila, esteve mais próximo de fazer o segundo do que a gente no final da partida. O Santos abriu o placar no final do primeiro tempo, depois do lance do Adonis Frias. Então, assim, se tem a expulsão, o jogo está totalmente mudado. Com certeza o São Paulo ganharia aquela partida. Então, isso só para a gente ficar nisso. Então, Campeonato Paulista, uma bosta. Muita gente falando aqui, você está batendo nessa tecla. Tô, porque para mim o Paulista, neste ano, com o calendário que temos, é desperdício. É jogar tempo no lixo, é desgastar jogadores, como a gente desgastou no ano passado, e depois da Federação Paulista de Futebol permitir e aceitar, como a gente viu o Reinaldo Carneiro Bassa, ele culpando o Rafael por um lance de erro grosseiro de pênalti da arbitragem, e depois de muita pressão, o Flávio Rodrigues, a Federação Paulista acabou admitindo que foi erro do árbitro depois daquela questão toda. Então, assim, a Federação Paulista de Futebol ela dá para o São Paulo um tratamento péssimo, um tratamento preferencial para Corinthians e Palmeiras. Ótimo. O São Paulo dá para o Campeonato Paulista um tratamento igual ao que o Campeonato Paulista, a Federação Paulista dá para a gente. Nenhuma atenção. Descarta. Ah, muita gente fala, não concordo. Ok, cada um tem a sua opinião. Eu só acho que é o seguinte: a gente dá a devida atenção e o devido tratamento igual àqueles que dão para gente. Se tratam o São Paulo mal e estão tratando mal o São Paulo, que o São Paulo trate a contento e responda da devida forma com relação a isso. Uma coisa interessante, falando assim do jogo do Campeonato Paulista, que tem seus problemas, mas, cara, o Campeonato Baiano, Jesus Cristo. Rogério Ceni tá lá, tá no Bahia, Campeonato Baiano, aquelas coisas todas. Meu amigo, o Rogério Ceni estava dando uma entrevista ontem. Caiu uma torre de iluminação no meio de uma entrevista que ele estava dando ali, improvisado, né? Tinha um painel assim no meio do nada. O Rogério Ceni estava dando entrevista e de repente assim, ó. Pum! Aí os caras falaram assim, cara, e o Rogério Ceni, que isso que aconteceu aqui, né? Aí os caras falam, caiu a torre, com a maior naturalidade do mundo. Aí o Rogério Ceni para assim e olha para a torre do outro lado de iluminação que estava na reta dele. Ele olhando para cima, com medo da torre cair na cabeça dele. Gente, pelo amor de Deus, por mais que a Federação Baiana de Futebol seja amadora, cara, tem engenheiro civil na Bahia, tem engenheiro de infraestrutura, tem engenheiro elétrico. Puta merda, os caras não checam a torre de iluminação do estádio, o negócio caiu num jogo de um time de Série A, meus amigos. O Rogério Ceni olhando para a torre para cair é um negócio impagável, eu tô dando risada para não chorar. Que coisa vergonhosa, pelo amor de Deus, um negócio desse acontecer no Brasil é uma vergonha completa. Puta merda, vocês me desculpem. Eu, como engenheiro civil, olhei o negócio e falei, não é possível. E o Rogério Ceni desesperado com a torre, olhando para a torre, com medo da outra vir para cima dele e cair. Gente, que isso? Os jogadores jogando dentro do campo, numa torre de iluminação, cair no chão no meio de um jogo de futebol. Tá bom, o jogo já tinha acabado, o Rogério Ceni estava dando entrevista, mas, cara, isso é uma vergonha, isso é ridículo. Tem que ter limite, tem que ter fiscalização. Não tem o CREA na Bahia, tem CREA na Bahia. Ô, CREA, acorda, pelo amor de Deus. Vocês estão de sacanagem com a minha cara, né? Bom, enfim, só estou repercutindo aqui porque era o Ceni e também é um negócio engraçado e esse foi realmente complicado. Então, para fechar o assunto do Campeonato Paulista, agora vamos focar no Campeonato Brasileiro. O São Paulo está no G8, uma vitória simples garante o São Paulo, e aí vai ter a dança das cadeiras ali para a gente ver quem vai para cima, quem vai para baixo, qual a classificação, quem a gente pega, quem a gente não pega, beleza? Então estamos nessa. Falando em times paulistas, lembra do Enzo Bauer?
Ele que foi de Cotia, ficou anos no São Paulo, é um que tem uma barbinha assim, um loirinho e tudo. Ele saiu do São Paulo no meio de 2024, se eu não me engano, e foi para o sub-20 do Santos. Agora não sei se foi meio de 2024 ou meio de 2025, não importa. Eu sei que ele foi para o Santos, assinou com o Santos, São Paulo não quis continuar com ele, porque o São Paulo tinha valores muito melhores do que ele lá, e acho que ficou provado isso no sub-20 do São Paulo. Tanto em 2024, que a gente foi campeão da Copa do Brasil, quanto em 2025, acho que ficou explícito que ele não tinha nem espaço naquele time, não é nenhuma questão de falar nada do cara. Mas ele foi para o Santos e no Santos, que ele estava no banco, ele foi reserva lá naquela final que o São Paulo empatava ganhando de 3-0, aí empatou 3-3 perdendo o pênalti. O Enzo Boa ficou lá fazendo uma chamada acho que no Insta, né? E tava fazendo lá uma live sacaneando o São Paulo, que é o clube que formou ele e cuidou dele por tantos anos. Cara, você ganhar do seu ex-time, você ter alguma mágoa porque o São Paulo não quis renovar, meu amigo, isso não apaga a trajetória inteira de todos os anos que você viveu dentro do clube que te acolheu, que te deu fundamento, que te criou, que te tratou para fazer as coisas todas. E essa marra toda do Enzo Boa, você vê tudo isso e agora o cara assinou com o Santo André para jogar divisões inferiores, acho que Série D do Campeonato Brasileiro e A2 do Paulistão. Na boa, Enzo. Assim, eu acho que o próprio destino e a vida vão se encarregar de você depois de você fazer as coisas. Todo mundo que sai do São Paulo desse jeito, o único que saiu do São Paulo mal e ainda deu certo na vida foi o Oscar. E mesmo assim, talvez essa volta dele, as coisas não darem certo, seja meio que um karma com relação a isso. Os outros todos que saem do São Paulo em litígio, se você não sabe, fica atento aí. Todo mundo se fudeu na carreira. Todo mundo. Ninguém teve uma carreira em ascensão depois de ter tido litígio. O último que tem aí, ó, o Fasson que saiu, está com um processo na justiça, que eu até falei para vocês, 150 milhões de reais. Ele perdeu na primeira instância. Ele teria que pagar para o São Paulo de ressarcimento por conta de ter saído do São Paulo com litígio, tá? Só para você ter a referência do tamanho do problema. Claro que tem recurso, claro que tem um monte de coisa, mas para vocês verem o negócio. Tem o Bissoli, que depois teve que fazer acordo, hoje joga na Tailândia. Tem o Lucas Senna, que foi para o Palmeiras e tirou onda, nunca conseguiu nada. Eu tenho uma lista aqui de jogador. Tem o Luizão, que saiu do São Paulo, não quis renovar e não foi bem. Você tem lá o Vitinho, que saiu do São Paulo, foi para o México também, não teve ascensão, agora voltou para a Série B no Fortaleza. Cara, nenhum jogador que sai do São Paulo em litígio, a carreira do cara é deslanche. É impressionante como nenhum jogador que sai do São Paulo parece que tem uma maldição ali, acontece. Depois você me lembra aí de mais algum que você recorda que também não deu certo e também não foi bem o restante da carreira do jogador. É, deixa eu ver aqui, o São Paulo folgou nesse domingo, né? Os jogadores tiveram folga e voltam aos treinos hoje. E o São Paulo tem o Grêmio pela frente na quarta-feira. Vai ser um jogo importante. O Grêmio vem numa boa fase, tem o artilheiro do campeonato, o Carlos Vinícius, que chegou até a ser aventado, ele é amigo pessoal do Lucas. E aí muita gente reclamou, esse bagre, esse refúgio, esse lixo, não sei o quê. Depois as pessoas começam a falar: ah, tá vendo? O São Paulo não contratou o cara. Meu amigo, toma vergonha na sua cara. Quando o Carlos Vinícius foi aventado no São Paulo, 100% das pessoas falaram que o cara era um lixo, tá? Eu não tenho nenhuma pessoa, nenhuma, que eu me recorde de falar que o jogador era importante, principalmente porque ele também custava caro, tá? Era um jogador que custava caro. Isso também precisa ser dito para colocar na balança. Mas todo mundo falou que o cara era refúgio, era lixo, que o São Paulo ia contratar um cara que já não rendia faz tempo, que não estava fazendo gol. A verdade é que o cara tem 20 e poucos gols já em 20 e poucos jogos no Grêmio nesse período de volta. Isso também não quer dizer que no São Paulo ele também teria esse sucesso. Mas que o jogador não era esse bagre, esse lixo todo, que muita gente fala assim: ah, tá vendo? O torcedor sabe de tudo, o torcedor conhece, o torcedor entende. Não é sempre assim, né? Tem muita gente que já critica tudo e todos antes da contratação, como criticaram o Lucas Ramon, o Danielzinho, na volta do Dória. Quem mais? Quem que o São Paulo contratou agora? O São Paulo contratou quatro, agora eu tô até esquecendo. Foi Danielzinho, o Lucas Ramon, o Dória. Jesus, qual foi o outro jogador que o São Paulo contratou nessa janela? Deu branco agora. O São Paulo contratou mais um jogador nessa janela, agora eu tô completamente sem. Esqueci completamente. Ah, o Carlos Coronel, o goleiro. Também falaram que não servia, que é lixo, também é a mesma coisa. Então, assim, muito cuidado na hora das análises. Lembre do Luciano, que quando foi trocado pelo Everton, inclusive
Jornalistas são paulinos disseram que o Grêmio estava fazendo o São Paulo de otário e o Everton nem joga mais e o Luciano marcou história no São Paulo. Então, o São Paulo volta hoje ao treino. O São Paulo vai se preparar para pegar o time do Grêmio, o principal jogador, o Carlos Augusto, que é artilheiro, inclusive, do Campeonato Brasileiro. E os jornalistas gremistas, eu até repercuti no blog do São Paulo, você pode ver a matéria completa, disseram o seguinte: vou ler aqui para vocês para depois não dizer que eu estou sendo injusto. Abre aspas. Imagina se o Grêmio ganha do São Paulo. O Grêmio já vai para o G4, o que eu acho bem provável. É possível. E antes eu já disse que o Grêmio é maior do que o São Paulo. E o time do Grêmio é melhor do que o São Paulo. Sim, o time titular e o elenco. E olha que para eu falar isso, geralmente eu não falo isso do Grêmio. Ele é melhor e o elenco é melhor. Continuando aqui o que os caras falaram. O time do São Paulo é fraco, é médio, medíocre. Ganharam do Flamengo porque o Flamengo está morrendo. Mas o Grêmio tem condições de ganhar do São Paulo, tem que ganhar do São Paulo, inclusive. É uma exigência. E aí o cara ainda fala assim, e aí Farid, que é um torcedor lá, que representa o Grêmio, tu imagina que maravilha o Grêmio começar liderando um campeonato. Há quanto tempo isso não acontece? Até me arrepio. Aí o Farid respondeu, eu me arrepio também. Acho que desde 2008 que isso não acontece, que o Grêmio não lidera o Brasil. Foi aquele campeonato que o Celso Roth entregou para o São Paulo e o Grêmio ficou na liderança com 12 pontos na frente do São Paulo. Meus amigos, esses daqui são os gremistas falando que o São Paulo é fraco, médio, medíocre. Eu já mandei lá para quem eu tinha que mandar. Eu espero que esse vídeo seja passado lá no vestiário dos jogadores, que eles assistam com gosto esse vídeo, essas falas dos gremistas com relação ao elenco do São Paulo e com relação aos jogadores que temos. Tomara que repercuta bem lá entre os jogadores de São Paulo, isso seja muito bem repercutido para a gente ver sobre o Grêmio. O Grêmio tem 3 rebaixamentos e o São Paulo tem 3 mundiais. E isso porque eles estão dizendo que o Grêmio é maior do que o São Paulo, né? Cara, eu não vou nem perder meu tempo discutindo um negócio desse. O São Paulo, nas suas maiores crises, o São Paulo termina o Campeonato Brasileiro em oitavo lugar. O Grêmio foi 3 vezes rebaixado. Três. Ó, eu vou falar uma coisa para você. Às vezes eu acho que falta espelho. Às vezes eu acho que falta espelho, falta bom senso, falta discernimento. Eles ganharam, mal ganharam um jogo, ou ganharam 5-3 de jogo contra o Botafogo. Se empolgam, os caras saltam pra lua a cabeça deles, e aí o cara já tem esse tipo de comportamento. Vou falar uma coisa para vocês, que ridículo. Que ridículo. Eu tô louco para conversar com eles na quinta-feira. E só para dizer para vocês também, um negócio que eu anotei, eu vou fazer um controle para vocês. O São Paulo jogou 2 jogos no Campeonato Brasileiro. O GE faz lá um negócio sobre palpites toda semana. Só para vocês saberem, eu anotei aqui, tirando os empates, o São Paulo tem um placar de 13 votos contra e um a favor de vitória nos 2 jogos que jogou, contra Flamengo e Santos. Vou repetir para vocês, tá? O São Paulo tem 13 votos contra, ou seja, que disseram que ou o Flamengo ou o Santos ganhariam de nós, e um voto em 2 jogos dizendo que o São Paulo poderia ter ganho o jogo contra o Santos. 13-1. Estou tirando os empates. Eu vou fazer essa contagem até o fim do campeonato, depois para as pessoas que falam, Zanqueto, você faz agenda, você reclama da agenda negativa, da agenda positiva? Sim. Então, só vou fazer essa contabilidade, vamos ver o que eles vão botar no jogo contra o Grêmio. Vou repetir para vocês, tá? 13-1 foram as votações contra Flamengo e Santos nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Sobre lesões, São Paulo segue 9 jogos. Muita gente falou, calma, Zanqueta, 9 jogos não é nada. Meu filho, São Paulo jogou 60 e poucos jogos ano passado. Se você fizer a sua continha aí, 60 e poucos jogos, 9 partidas em 60 e poucos jogos, nós estamos falando de aproximadamente 15% das partidas do São Paulo, tá? Não é pouca coisa, não. Ah, mas calma aí. Sim, eu tô calmo. Mas a gente está falando de 15% dos jogos que o São Paulo fez em 2025. O São Paulo já fez em 2026, no início de ano, com um calendário extremamente esmagado, cheio de clássicos, cheio de jogos, sem descanso, sem porra nenhuma. E o São Paulo ainda não teve lesão. Sim, eu vou exaltar. Até agora o trabalho está sendo bem feito. Ah, você não tem medo de zicar? Meu filho, pelo amor de Deus. O bom trabalho, a competência não vai ser zicada. O que vai ser zicado é se o cara fizer um bom trabalho.
O São Paulo está fazendo um bom trabalho, isso tem que ser exaltado. Eu não vou reclamar aqui, ah, mas mudou a gestão, mudando não sei o quê. Parabéns, não importa quem mudou. Importa que o trabalho, neste momento, tanto de preparação física, quanto de fisiologia, quanto de DMM, de tudo, está sendo bem feito. Isso é o mais importante. E se tiver uma lesão de fatalidade, é outra coisa. O cara entrou em campo, quebrou a perna. Isso é culpa do DM? Não. Isso é uma fatalidade. Agora, o trabalho do pré está sendo muito bem feito, isso precisa ser exaltado. E eu não vou me furtar de falar quando tem que ser falado as coisas boas, tá? Ah, eu não vou falar, só vou criticar, vou ficar numa zona de conforto. Filho, se você é covarde a esse ponto, sinto muito, eu não sou. E para a gente fechar esse vídeo de hoje, queria falar sobre o Marcos Antônio, que está repercutindo aí que o São Paulo fechou o acordo com o Flamengo, blá blá blá, de prioridade. O São Paulo não vai assinar papel nenhum, isso me garantindo, falou assim, que a gente não está assinando nada. Isso é um acordo de cavalheiros que o São Paulo tem com o Flamengo, porque a gente não vai vender o Marcos Antônio e o Flamengo quer essa prioridade. Ou seja, no final das contas, se o São Paulo chegar no meio do ano e falar assim, Flamengo, recebi uma proposta aqui do, sei lá, do Lokomotiv Moscou da Rússia e 24 milhões de euros. O Flamengo tem a possibilidade de igualar a proposta. Ele pode até chegar ao Flamengo e falar: ó, você tem 24 milhões de euros aqui, você quer? O São Paulo não é obrigado a ceder para o Flamengo a prioridade. Até porque eu prefiro vender para o Lokomotiv Moscou do que vender para o Flamengo. O São Paulo vai ganhar o quê com isso? Essa é que é a grande questão. Ah, o São Paulo vai parar de ter o assédio do Flamengo no Marcos Antônio. Gente, pelo amor de Deus, acorda. Pelo amor de Deus. Toma vergonha na sua cara. Parar de ter o assédio do Flamengo, vai na FIFA e faz uma reclamação formal contra esses caras. Vai na FIFA e faz uma reclamação contra esses caras aí, bicho. Não tem sentido um negócio desse, sabe? É, para mim, esse assunto do Marcos Antônio do Flamengo, ele tomou uma proporção que se fosse qualquer outro time, se fosse o São Paulo na mídia, ia ter uma repercussão totalmente negativa. Mas como é o Flamengo, como tem aquela coisa toda, a benevolência e a agenda positiva, fica com essa positividade. Eu, particularmente, a gente pode dar o Alan para vocês. Cara, o São Paulo não quis o Alan. Quem tá levando o Alan lá é o Corinthians. O São Paulo não quis pegar o cara tem um salário muito alto. O São Paulo decidiu usar seus próprios jogadores. O Jordan, inclusive, foi relacionado para esse último jogo. O Alisson, hein? 3 jogos já sem ser relacionado também. É, Enfim, a gente está seguindo nossa vida, está dando prioridade para os nossos meninos, e é o que a gente busca, como vocês já sabem bem, é um meia. É um meia armador, essa é a prioridade que o São Paulo tem daqui para frente. Beleza? Vamos acompanhar as notícias de hoje. Ah, eu faltei no blog do São Paulo também que os 3 maiores salários do elenco do São Paulo, na ordem, Lucas, Caleri e Luciano, estão acabando esse ano. O São Paulo tem aí pretensão de renovação, mas Luciano na frente, inclusive é o menor salário. Mas são 3 salários significativos, de 3 jogadores significativos também, relevantes, e que esse ano encerram, que o São Paulo está aí fazendo a sua análise para ver como é que vai correr ao longo desse ano. Queria ouvir vocês também e entender o que vocês fariam, já que esses valores e esses são os maiores salários. Aqui tem o Oscar. O Oscar já está fora, já está sem receber salário, a questão dele já é rescisão. Estou falando dos 3 que continuaram. O que vocês acham, se vocês renovariam com eles ou não? Porque eu vejo uma divisão muito grande entre a torcida e eu quero ouvir você também. Beleza? Meus amigos, ótima segunda-feira para vocês. Espero que o vídeo tenha ficado com uma qualidade melhor. Estou tentando aqui do meu lado, enquanto a gente está aqui vivendo as depressões, Leonardo, Marta, Christian, não sei o quê, tá uma sequência uma atrás da outra. Graças a Deus, pelo menos, a gente não teve impacto na casa, continuou com luz, porque tem muita gente que perdeu casa, gente que morreu. A situação realmente está muito grave em algumas regiões aqui de Portugal, coisas que também passamos no Brasil. Infelizmente, as questões climáticas estão pesando. Então, eu estou fazendo de tudo para tentar, da melhor forma possível, entregar para você o melhor conteúdo sempre. Beleza? Ótima segunda-feira. Fiquem com Deus. Se Deus quiser, amanhã eu estou de volta. Vamos, São Paulo, e fui!